Graça e paz. Estou aqui para trazer uma mensagem importante a respeito da fé. Já vínhamos falando que existe a fé abstrata, aquela que é contemplativa, que as pessoas desenvolvem com base naquilo que não compreende. Que, na verdade, o termo fé aplicado nesse sentido, na verdade, não se trata da fé. A fé, de acordo com o que está escrito, é o resultado em mim e em todo aquele que ouve a palavra e pela palavra compreende as revelações celestiais. Com base nisso, quero ler alguns versos. Vou começar aqui por Marcos, capítulo 4, verso 30, e dizia: Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? Observe que ele está falando do reino de Deus e pergunta: o que podemos usar para representar o reino de Deus? E no verso 31, ele começa a usar uma figura para representar o quê? O reino de Deus. Diz assim: é como um grão de mostarda que caindo se semeia na terra, e é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Observamos aqui que ele está comparando o reino dos céus com um grão de mostarda. Por que ele vai dizer que o reino dos céus é como um grão de mostarda? Mas ele não está falando do reino dos céus todo como um grão de mostarda. Ele está dizendo que é como. E que esse pequeno grão de mostarda, quando cai na terra e é semeado, vai brotar e vai se tornar, dentre as hortaliças, na maior delas. É a menor semente que, quando cai na terra, se torna um pequeno arbusto entre as demais plantas de uma horta. Ao que está relacionada esta palavra do grão de mostarda? Está relacionada ao que também foi dito como sendo o que traz a revelação do reino dos céus, a palavra de Deus. Como é que nós podemos entender essa passagem? Essa passagem, ela se refere a nós como terra, e a palavra de Deus como sendo fragmentos do reino dos céus. Mas que na medida em que nós vamos recebendo esses fragmentos, sendo o nosso ser a terra fértil, esta semente vai produzir. Outro verso que diz também a respeito está em Lucas, capítulo 17, e diz assim: Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E isso foi dito em que circunstâncias? Foi dito após um comentário que ele fez. Ele diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, as 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Esse termo relaciona a fé a uma atitude. E no caso aqui era a atitude de perdoar. O que estava dizendo? Olha, nós não temos toda esta fé, nós não temos toda essa capacidade celestial em nós para praticar isto aí. Nós não temos. O que os discípulos estão dizendo aqui para Jesus? Alinha, então, a nossa vida com a tua palavra. É isso que eles estão dizendo. Eles estão reconhecendo que não tinham condições de reproduzir tal atitude por ausência da fé ou pela presença de uma fé muito diminuída. Ou seja, uma presença do reino de Deus neles ainda muito pequena. Em razão disso, da presença de Deus neles ser pequena, eles não estavam em condições de cumprir esta orientação celestial. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira:
desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E entendendo já o que ele falou nos outros versos anteriores, o que ele quer dizer? Que se o reino de Deus estivesse neles, na medida em que pretende estar, realizar uma obra maior como essa que ele apresenta aqui não seria difícil. Se tiveres fé como um grão de mostarda, ou seja, se o reino dos céus fizer parte de você na proporção de um grão de mostarda, por mínimo que seja, você tem capacidade de fazer uma obra tão grande quanto ordenar para que esta árvore se desarraigue daqui e se plante no mar, e ela te obedeceria. Percebe? Ele está dando aqui uma orientação no que se refere à fé na prática. Com base nisso, nós vamos entender algumas outras coisas. Deixa eu ver aqui ainda, Mateus 17, 20. Vamos ver os versos adjacentes também. Vou ler a partir do verso 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. Esse termo lunático é o mesmo que é aplicado hoje para as pessoas que sofrem epilepsia, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Depois nós vamos ter um complemento aqui que diz assim: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por jejum e oração. O que eu estou procurando fazer aqui? Eu estou procurando reunir algumas colocações para que a gente entenda o que é na prática a fé. O que é de fato a fé. Que as pessoas confundem muito com o termo crença. E crença nós temos demais até no mundo. Então a fé, ela só pode ser gerada através da palavra de Deus. E se essa palavra estiver desvirtuada, já não é mais a palavra de Deus. Então ela não vai gerar fé, ela vai gerar crença, vai gerar religião, coisas do homem, doutrinas dos homens. Vai gerar só isso. É isto que está ficando cada vez mais nítido na medida em que vamos conhecendo a palavra de Deus. E aqui eu estou procurando dar um sentido mais prático, menos abstrato. Quanto menos for a compreensão a respeito da fé, maior é a condição de se desenvolver religião. Então Jesus disse aqui que por causa da incredulidade deles, por causa deles não conhecerem de fato a palavra de Deus, esses discípulos ainda estavam no começo da sua caminhada com o Senhor, eles ainda não tinham experimentado a transformação. Porque olha só, ele disse que era por causa da incredulidade. E nós estávamos estudando outro dia que a incredulidade é o que levou Adão a produzir o quê? O pecado. Então, o que é a incredulidade? A incredulidade é aquilo que faz com que as pessoas vivam na sua desobediência a Deus. A incredulidade na palavra de Deus é o que faz com que a pessoa viva em pecados. Então, o que ele está dizendo para os discípulos aqui? Que eles ainda estavam aprisionados nas práticas pecaminosas. E por causa disso, eles não tinham autoridade espiritual. Eles não possuíam no interior deles ainda o reino de Deus desenvolvido. Porque se o reino de Deus tivesse sido desenvolvido no interior deles, eles não seriam mais incrédulos. Ou seja, não andariam mais segundo o mundo. Não estariam mais no formato deste mundo. Nesta altura da história, os discípulos ainda não estavam praticando o culto racional. Eles estavam na sua primeira fase. Nessa situação, eles não tinham como transplantar da vida da pessoa que o procurou aquele mal, aquela entidade que lá estava.
E ele tinha acabado de repreender isso também aqui quando o homem fala com ele. Ou seja, a ausência do reino de Deus dentro de vocês é literalmente aquilo que impede vocês de exercerem autoridade espiritual. No verso 21, ele diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E aí, novamente, somos obrigados a entender o que é a oração e o jejum. Nós já estudamos aqui a respeito da oração e eu apresentei para vocês a oração como sendo aquela essência de vida que é consagrada a Deus. Não é simplesmente a gente dizer palavras. A oração dos santos é a sua vida consagrada. Uma pessoa que tem a sua vida mortificada, ela está em jejum e oração. E com base em que eu posso dizer isto? Com base lá em 58 de Isaías, que é uma das referências. Ali diz o quê? Quando os judeus jejuavam e não tinham respostas de Deus, eles vão perguntar: por que nós jejuamos? E tu não atentas para isso. E ele fala: porque vocês estão praticando o jejum que eu não escolhi. Porventura, o jejum que eu escolhi é este que vocês fazem? Se inclinar como um junco e ficar lançando sobre si pó e cinza? Que valor espiritual teria isto? Esse ritual inútil? Não tem valor nenhum. O jejum que eu escolhi é que remova o seu falar impuro, cheio de calúnias, cheio de injúrias. Essa boca maldita que você tem, remova ela. Jejum. O apontar de dedo ameaçador, palavras de destruição. Essas coisas, elas têm que ser banidas da vida daquele que está recebendo a semente, que está recebendo o grão de mostarda. Nós temos que entender esses pontos para compreender a mensagem no todo. Vai dando outro sentido. Depois de dizer essas coisas, ele diz também que repartas o teu pão com o faminto, que socorras aqueles que estão abandonados. Jejum e oração. São estas atitudes, são as atitudes daquele que tem Deus dentro de si, que tem o reino de Deus dentro de si. Aquele que tem o reino de Deus dentro de si, atenta para as coisas que Deus tem atentado. É esta a mensagem que ele quer trazer ali. Mas esta casta não se expulsa se dentro de você o reino de Deus não estiver atuando e as suas atitudes estiverem em concordância com o objetivo do reino de Deus. É nesse aspecto. Logo, a gente vai entender que a fé que justifica o homem é aquela que leva ele a ter as atitudes dignas de um cidadão do reino dos céus. Esta é a fé prática. Fora desse conceito, não existe como dizer que alguém tem fé, porque o resultado da incredulidade é viver na transgressão dos mandamentos de Deus. Por isso Jesus vai dizer assim: pelos frutos os conhecereis. E quando ele diz que nós vamos conhecer os outros pelos frutos, também implica em que pelos nossos próprios frutos nós temos como nos conhecer. Porque muitas vezes o nosso coração, dentro de nós, nos engana dizendo que é bom. Não é o correto. Nós temos que ter a referência correta para fazer o análise perfeito de quem nós somos. E ainda, dentro deste contexto, eu quero colocar outro aspecto. Quero colocar o aspecto de quando Jesus chega na cidade de Jerusalém e procura uma figueira que tinha a aparência de ser uma árvore que produzia frutos. E então ele se desloca para ali, depois de ter caminhado bastante, buscando alimento. E não encontra fruto naquela árvore. Então ele diz para ela: seque. E foram para a cidade. Ao retornar, no fim daquela tarde, a árvore estava completamente seca. Completamente. E os discípulos ficaram pressionados com aquilo. E ele vai dizer basicamente as mesmas coisas que nós já lemos aqui. Ele vai dizer que se você crer no seu coração e disser para que o monte se lance no mar, assim seria. Agora vamos pegar esse conjunto de coisas que nós examinamos aqui para usar a lógica que Jesus está apresentando e adquirirmos o conhecimento do que ele quer nos dizer com tudo isso. Vamos pegar a lógica. Ele está usando aqui o mesmo argumento da semente como grão de mostarda, daquele que foi terra de plantio, que recebeu essa semente
e essa semente se desenvolveu dentro dele. E essa pessoa, por ser assim, ela está mortificando a sua vida, alinhando a sua vida com o reino dos céus. E as suas atitudes já são as atitudes da fé. Ele está falando disso. E ele está dizendo que quando uma pessoa está dotada do reino de Deus, que começou a ser trazido para ela através de fragmentos, que são as mensagens da palavra, que é isso aqui que nós estamos fazendo agora, trazendo uma revelação da palavra. Quando essa semente, ao ser plantada em você, desenvolve a justiça de Deus dentro de você, e ali você tem a presença do reino dos céus na sua vida, então esse conjunto de coisas que está levando em conta, você vai poder dizer para determinadas coisas aquilo que deve ser feito e aquilo se fará. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque aquela árvore, ela significava algo. Aquela árvore, ela representava algo. Ali, ela representava imediatamente a hipocrisia religiosa do povo judeu. A hipocrisia do clero judaico e, consequentemente, a hipocrisia do povo judeu que seguia aquela religião, dotada por coisas que eram injustas, por doutrinas que não cumpriam a justiça de Deus. Mas aquela árvore ali, ela representava todos aqueles, tanto do passado, como do presente dele, como também do seu futuro, do futuro daquele momento ali. Representava tudo aquilo que está relacionado à hipocrisia, que tem aparência de ser algo e não é. E o que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo que todos aqueles que são hipócritas devem ser secados, espiritualmente falando, como aquela árvore. Que aquela aparência de santidade, que é só uma aparência, ela tem que ser destruída. Então, ao dizer para aquela árvore, seque, ele estava dizendo nesse sentido. E este episódio da história de Jesus está conectado na mensagem do capítulo 15 de João, quando ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Todo ramo que estiver ligado em mim, que não dá fruto, o meu pai corta, lança fora e ele secará. E a figura de um ramo seco será lançado no fogo para ser queimado. Está falando de todo o processo de condenação de uma pessoa. Aquele que está ligado nele, que tem uma aparência, que usa o nome dele em vão. Porque as pessoas que não produzem o reino dos céus através de suas vidas e usam o nome de Jesus Cristo, está usando o nome de Deus em vão, sem nenhum valor real. É apenas um discurso retórico, nada além disso. Tenho aparência de santidade. Isso também nos arremete lá para aquela pessoa dos talentos, dizendo que enterrou o seu talento. Teve um contato com a revelação, mas não botou em prática aquilo que recebeu como revelação. Todas essas parábolas, elas estão ensinando a mesma coisa. É um conjunto de parábolas para nos dizer a mesma coisa. E o que ele está dizendo então? Nos diz também a respeito da nossa obra no mundo, do nosso combate contra a hipocrisia, contra o pecado, contra a apostasia, contra as heresias. É necessário que nós tenhamos aqueles que são dotados dessa realidade celestial, que é uma terra fértil e que o reino de Deus está crescendo dentro dele, e em razão disso ele não é mais um hipócrita. Essas pessoas, elas estão dotadas da autoridade celestial para fechar essas portas do inferno que se manifestam como se fosse o reino dos céus. E é daí que vai vir a necessidade da gente combater e desmascarar aquilo que é falso, a fim de dar oportunidade para aqueles que estão buscando se livrar do inferno, dar oportunidade a esse de encontrar a verdade. E quem que deve ser a verdade em lugar da hipocrisia, em lugar da apostasia? Aqueles que verdadeiramente são dotados do reino de Deus, que receberam de fato a palavra como um grão de mostarda e que dentro dela se desenvolveu o reino dos céus. E aí nós vamos concluir isto aqui dizendo o seguinte, usando o seguinte verso que diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Quem que é o justo? O justo é aquele que foi edificado pelo grão de mostarda, que é a revelação que desceu do céu, como palavra,
e desenvolveu-se dentro dele e transformou o seu interior em uma parte do reino dos céus. E é isto que faz com que essa pessoa tenha autoridade, porque ela deixou de servir os desejos da sua natureza pecaminosa, deixou de servir a sua natureza terrena para servir os objetivos do reino dos céus. Então, nessa medida, tal pessoa ela tem autoridade espiritual para lidar com as coisas espirituais, para abrir e fechar portas. É isso que ele está dizendo. Para pôr impedimento nas coisas que levam as pessoas à destruição. É isso que ele está dizendo. Então, nessa condição, muitas vezes nós teremos autoridade para fazer coisas grandiosas da terra falirem. Estão entendendo? Eu vou finalizar aqui. Acredito que até esse ponto já deu para compreender muitas coisas. O reino dos céus tem que estar presente dentro de você, através da mensagem que a palavra de Deus traz, tem que ser desenvolvido dentro de você, o reino dos céus, de tal forma que as suas atitudes sejam justas. E é isto que é a fé. A fé é a atitude de alguém que é movido por, de fato, ter recebido com responsabilidade a mensagem que vem do céu. E pelo fato de ter recebido a mensagem com tal responsabilidade, esta mensagem transformou o seu interior. E essa pessoa não anda mais na mesma pegada que andava antes de ter tido contato com o grão de mostarda. Acredito que com essa palavra vai ficar muito mais claro esta questão no que se diz respeito à fé. Isto é a fé. Fora disto, não tem sentido nenhum a palavra fé.